Você sabe o que é isso aqui? Isso aqui é um gancho. Em 2025, eu ouvi muitas pessoas dizendo que você sempre deve iniciar os seus vídeos com um gancho. E não demorou muito para eu perceber que eu não sou um varal para estar envolvido com muitos ganchos. E se tem uma coisa que eu estou um pouco cansado, é com a preocupação excessiva que nós temos de atrair as pessoas com métodos terrenos que nasceram em ambientes terrenos, porque muitas vezes nos falta a atmosfera do ambiente celestial, principalmente criadores de conteúdo no âmbito espiritual. Eu estou tomando cuidado neste vídeo de não te dar qualquer estímulo, por isso que eu não coloquei trilha sonora, eu não coloquei legendas, e neste vídeo não terá os efeitos de zoom in, zoom out, mas me permita dizer que eu não sou contra isso. Eu, inclusive, uso isso nos meus vídeos, faz com que os vídeos fiquem mais dinâmicos, mas este em específico eu quero que seja 100% do que é. Uma reflexão a respeito do ano que passou, alguns pensamentos sobre o ano que nós estamos entrando e como nós podemos nos preparar para este ano, a saber, o ano de 2026. Pode ser que em alguns momentos a câmera desfoque aqui, mas eu sempre vou tentar olhar para o replay aqui, a telinha. Tem uma telinha que eu fico olhando aqui também, para eu saber se está focado ou não. Bom, este vídeo será um pouco longo, esta é só a introdução, então saia agora se você não tem paciência para assistir inteiro. Uma vez que o vídeo pode ser um pouco monótono. Por isso que, se você neste momento tomou a decisão de ficar no vídeo, eu peço a sua lealdade, o seu comprometimento de ficar até o último minuto deste vídeo. Bom, de alguma forma o Eterno sempre marcou a minha vida com datas. Foca. Eu lembro de outubro de 2009, quando eu conheci a mulher mais linda do mundo. Eu lembro de 2014, novembro, quando eu casei com esta mulher, a Luara. Eu lembro de junho de 2021, quando o Eterno me despertou para uma realidade que ele tinha para com a minha vida. Eu lembro de quando eu fiz 30 anos, em novembro de 2022. E... foca a câmera. E eu lembro do despertamento que havia acontecido em 2021. Ele começou a tomar forma exatamente em novembro de 2022. Eu sempre tive muita expectativa de fazer 30 anos. Eu sentia que, ao cruzar essa idade, muitas coisas aconteceriam comigo. Eu sei que todos procuram fugir dos 30 com a desculpa de que, eu tô ficando velho, trintei, etc. Mas eu, Natanael, eu estava querendo muito atingir essa idade. Os sábios do judaísmo dizem que, aos 30, a pessoa está no auge dos seus poderes. E é um fato interessante porque grandes homens iniciaram grandes coisas aos 30 anos. Depois, me responda aqui embaixo, inclusive, o que começou a acontecer na sua vida com os 30 anos? Só por curiosidade, só para mim saber se não aconteceu somente comigo. Então, pausa o vídeo e responde isso agora e depois você continua assistindo aqui. Por exemplo, Yohanan, João Batista, ele começou o ministério dele com 30 anos. Yeshua começou o ministério dele com 30 anos. E 2022 foi o ano que tudo começou a acontecer na minha vida, quando eu fiz 30 anos. Eu lembro também de outubro de 2023, quando o João Joel nasceu. Ele realmente foi um sinal enviado pelo Eterno daquilo que estava acontecendo na nossa casa. Eu lembro da loucura que foi 2024, a respeito da expansão daquilo que o Eterno havia nos entregue. Mas eu lembro mais precisamente de outubro de 2024. Onde, tradicionalmente, eu comecei a estudar a respeito do que aconteceria no ano de 2025. Se você não sabe, o novo ano judaico, o ano novo judaico, ele começa alguns meses antes do nosso ano novo aqui no Brasil, 31 de dezembro. E em 2024, o ano novo judaico, ele começou em outubro, ou seja, teoricamente, vamos dizer assim, 2025 já teria começado em outubro de 2024. Não é meu propósito fazer uma lista das coisas que aconteceram em 2025, mas dentre as coisas que aconteceram em 2025, uma das coisas que eu estudei e concluí é que seria um ano de favor, de graça, mas também seria um ano de lechá, fazer aquilo que Abraão fez. Saia da tua terra e da tua parentela e vá para uma terra que eu te mostrarei. Ou seja, a expressão no hebraico lechá. E de outubro de 2024 para frente, eu comecei a ministrar
ensinar e criar conteúdos sobre esses estudos que eu havia feito de 2025. Falando para as pessoas, olha, se prepara, porque 2025 vai ser um ano que vai acontecer isso, aquilo. Preste atenção de onde você precisa sair. Peça para o Eterno sinalizar para você onde você deve ir. E aí, finalmente, eu lembro de dezembro de 2024. Eu estava falando em uma igreja aqui no Brasil, exatamente sobre essa palavra. Quando eu desço da plataforma, alguém me fala, Natanael, eu sinto que a palavra que você estava pregando hoje sobre Lech Lechá, Abraão saindo da terra dele, da parentela dele, essa palavra é para você. E aí naquele momento eu pensei, tá viajando, tá emocionado. Afinal de contas, em muitos lugares onde eu vou, sempre alguém quer entregar uma palavra de Deus para mim. Então eu respeitei, agradeci, mas eu fui orar para saber o que de fato o Eterno tinha para mim em 2025. Só que, na medida em que os dias iam se aproximando de 2025, e aí finalmente após cruzar para 2025, estas e outras palavras muito parecidas, começaram a vir sobre a nossa casa. E tudo aquilo que eu havia estudado, ensinado e apontado sobre o que aconteceria em 2025, começou a acontecer pessoalmente na nossa casa. Esse, de fato, foi o ano do nosso Lech Lechá pessoal, o ano de vivermos uma transição sem saber para onde ir, sem saber o que viria depois, mas apenas seguindo aquilo que o Eterno tinha falado para Abraão, saia para uma terra que eu te mostrarei, ou seja, futuro. Abraão não tinha um mapa completo e o Eterno nos conduziu para um caminho de transição. E com essa transição, você sabe, vieram todos os desafios, mas também todos os frutos que acompanham esta transição. Eu havia estudado que 2025, uma das coisas que aconteceria em 2025 era que este seria um ano de favor e de graça. E eu devo dizer, sem colocar força, sem suor humano, 2025 foi um ano em que as nossas empresas mais prosperaram. Outra coisa que aconteceu, embora eu não fique mostrando muito aqui, mas este foi o ano em que o Eterno mais nos presenteou com viagens em família. Em 2025, o Eterno nos deu acesso a novas mesas, a novos relacionamentos muito necessários e preciosos. E eu lembro também de julho de 2025, onde eu senti claramente o Eterno pedindo um nível mais profundo de conteúdo, de estudos. E por isso que se você for no meu Instagram e você voltar lá para julho de 2025 para frente, você vai perceber que eu comecei a fazer vídeos mais longos. Eu comecei a fazer mais sequências de lives comentando a Bíblia, porque eu não estava contente em um nível de produzir conteúdo, ter os ganchos que todo mundo diz que tem que usar, e trazer muitas pessoas para o meu perfil que, na verdade, estavam ficando maravilhadas com os significados disso ou daquilo, mas não estavam, talvez, se maravilhando em conhecer Yeshua. Eu não estou falando de todas as pessoas aqui, é claro, mas isso começou a acontecer primeiramente e pessoalmente comigo, como se eu tivesse a minha atenção sendo chamada para isso, meu foco sendo direcionado para isso. E foi por isso que eu decidi fazer em julho a Riqueza de Provérbios, a minha primeira sequência de lives comentando de forma profunda, com a ótica judaica, com o contexto histórico e cultural, um livro da Bíblia. Então nós lemos durante os 31 dias de julho os 31 capítulos de Provérbios. Obviamente, embora todos esses itens, comentário judaico, contexto histórico, cultural, etc., esses itens eles funcionaram como uma estratégia para atrair as pessoas e estarem nas lives comigo. O que, na verdade, eu queria, o meu desejo dentro do meu coração, profundamente, era que nós abríssemos juntos a Bíblia e nós lêssemos todas as manhãs. E aí, alguns meses depois, aconteceu uma outra sequência de lives chamada Os Tesouros de Eclesiastes, onde nós fizemos a mesma coisa, porém agora estudando o livro de Eclesiastes. E aí depois eu senti da parte do Eterno, ele plantando no meu coração o desejo de fazer isso com toda a Bíblia. Então, eu até peço que vocês orem por mim, para que o Eterno me dê energia, capacidade, força, estratégia, discernimento, porque talvez este seja o trabalho da minha vida. Mas por fim, eu lembro de novembro de 2025, há cerca de um mês atrás, o mês em que eu fiz 33 anos. Como vocês ouviram eu falar no início deste vídeo, eu tinha uma grande expectativa de fazer 30 anos, mas talvez vocês não entendam a expectativa imensa que eu tinha de fazer 33 anos. Esta idade tem um significado extremamente importante para mim,
Não é à toa que as minhas lives sempre começam às 5h33 da manhã. Eu uso muito o número 33 e as pessoas acham que tem misticismo em cima disso. E a grande verdade é que este número é um lembrete, não tem misticismo. 33 é a idade de Yeshua quando ele fora crucificado. E eu quero lembrar disso todos os dias. Porque a garantia é de que eu fui crucificado com ele. E se eu fui crucificado com ele, significa que eu não vivo mais para as minhas vontades. Conforme o profeta Isaías, o profeta messiânico, ele fala que Yeshua foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Mas a respeito de Yeshua também é dito: Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. Agora, pensando sobre isso, não é maravilhoso que o homem que tenha suportado as maiores dores, o maior desprezo, o homem que foi experimentado no sofrimento, um homem de tristeza, tenha sido também o homem mais feliz da terra, o homem que fora ungido com óleo de alegria? E logo que eu cruzei 33 anos, eu pessoalmente percebi, bom, se eu já estou crucificado, se eu não vivo mais para mim, por que eu ainda faço aquilo que eu não deveria fazer? Por que eu ainda faço aquilo que eu não quero? Por que as minhas vontades, os meus prazeres, eles continuam a me perseguir? O que falta acontecer para que, seguindo os passos de Yeshua, eu também possa ser ungido com óleo de alegria? E aí então eu lembro de uma palavra muito específica, é quando Yeshua diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. A conclusão clara sobre o que Yeshua está falando, está fazendo, é um convite. Ele nos convida: se alguém quiser vir após mim, vai ter algumas condições. Negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Para onde Yeshua estava indo quando ele tomou a cruz dele? Ele estava indo para a morte. Agora a pergunta que eu fiz para mim mesmo e faço para vocês é: para onde nós estamos indo se nós seguirmos as mesmas pegadas dele, tomando a nossa cruz diariamente? Nós estamos indo para a nossa morte, para que de fato ele viva em nós. E quando eu comecei a me deparar com todas essas realidades, eu tomei a decisão, de uma vez por todas, ao foco, de aceitar o convite de Yeshua. Como se eu estivesse falando para ele: eu quero Yeshua. Eu quero te seguir, eu aceito as condições, eu quero que esse seja o ano da minha crucificação. O ano da minha crucificação pessoal. De uma vez por todas, eu não quero mais viver as minhas vontades, eu não quero convencer ninguém, eu não quero impressionar ninguém, eu não quero ser aprovado por ninguém, nem por judeus, nem por cristãos, nem pelas pessoas da minha família. Eu só quero conhecer o homem de dores que foi ungido com óleo de alegria. E por fim, um pouco antes de eu fazer 33 anos, eu lembro também de setembro de 2025, quando eu comecei a estudar a respeito de tudo aquilo que acontecerá em 2026. E eu recomendaria que você prestasse atenção nas coisas que eu lhe falarei a partir de agora. Não se preocupe, eu tenho um estudo completo sobre isso. Eu não tirei esses significados que eu vou compartilhar da minha cabeça. Mas quando eu fiz o estudo, eu tomei o cuidado de olhar para a Bíblia, para a antiga sabedoria e buscar confirmação de tudo aquilo que eu vou compartilhar. Mas para que nós otimizemos o nosso tempo aqui, eu apenas trarei os significados. Eu devo alertar você que, se você já fez uma lista de desejos, sonhos, metas para 2026, eu recomendaria você ouvir o que eu tenho para falar e então revise as tuas metas, escreva outras ou até mesmo reescreva as tuas metas que você já escreveu. Deixa eu arrumar esse foco aqui, sabe? Porque isso aqui tá me tirando a paz. Meu Deus do céu. Tem uma coisa que o videomaker, né? O pessoal que entende de vídeo aí, esse negócio todo, não gosta é de uma câmera desfocada. Mas assim, ó, eu uso Canon, então não é à toa que tá desfocado, né? Misericórdia. Se fosse Sony, eu ia estar fritando aqui no calor. Se fosse Fuji, ela ia estar segurando a porta da minha casa. Se fosse Nikon, eu ia estar verde igual o Hulk. Mas como é Canon, eu estou desfocado, né? Igual uma pessoa que tem miopia, o que é meu caso, no caso, né? Vocês estão vendo a imagem desfocada? É basicamente eu sem óculos. Então, quando eu tiro o óculos, é basicamente isso. Tem uma coisa muito interessante que vocês precisam saber de mim. Por que eu chamo as pessoas de sábios, né?
porque no hebraico, sabedoria é uma pessoa verdadeiramente sábia, no judaísmo, na verdade, não somente no hebraico, mas no judaísmo, uma pessoa verdadeiramente sábia é aquela que está buscando cada vez mais ser sábia. Não é uma pessoa que já tem várias faculdades intelectuais ou que sabe de muita coisa. Ser sábio significa que você está buscando saber mais. Quando as pessoas olham pra mim de óculos, etc., eles pensam que eu sou nerd, ou como a gente chamava aqui na escola quando eu estudava, CDF, é inteligente. Na verdade, não. Eu não uso óculos porque eu sou inteligente, nerd e tudo mais. Eu uso porque eu tenho um problema nas vistas. Eu tenho falta de vista, é por isso que eu uso óculos. Então, por que eu tô falando isso? Eu não sei. O vídeo sem cortes, meio que assim, espontâneo, acontece isso. Só pra pontuar, os estudos que eu vou te falar agora, eu fiz durante o ano de 2025. E eu finalizei este estudo em setembro de 2025, ou seja, o que eu estou prestes a falar pra você não são estudos que eu fiz na última semana ou no último mês. Bom, 2026 será um ano de conexão entre céu e terra. Eu fiquei impressionado com a quantidade de pessoas que eu não conheço. E, obviamente, as pessoas também, elas não se combinaram entre elas porque elas também não se conhecem. Mas eu ouvi muitos testemunhos de pessoas que começaram a jejuar de forma intensa, de forma específica, com o propósito de se aproximar mais do eterno Deus. Outra coisa que eu vi acontecer muito também são pequenos grupos nascendo. Cada pessoa desse grupo muitas vezes faz parte de uma igreja local, mas os grupos em condomínios, em casas, nos prédios, nascendo com o propósito de se aproximar mais de Deus. Eu devo abrir para vocês aqui, especificamente, que nesse ano eu tive a oportunidade de me reunir com algumas pessoas para fazermos um jejum coletivo de 48 horas. E enquanto nós estávamos nesse jejum, com as Bíblias abertas, com comentários bíblicos estudando, com um instrumento adorando o Eterno, eu percebi que todos fazíamos parte de linhas congregacionais diferentes, mas todos estávamos ali naquele momento para se conectar com o Eterno. Uma outra coisa que eu percebi também, principalmente nos últimos dias agora em dezembro, são movimentos de pessoas lendo o Novo Testamento em 24, 48, 72 horas. Eu vi muitas lives de pessoas fazendo isso e eu não quero que você pense que isso tudo é coincidência ou que é estratégia. Na verdade, este será um ano de conexão entre o céu e a terra e no mundo espiritual isto já começou a acontecer. Antes de você continuar o vídeo, pausa e responda essa pergunta. Será que você tem algo para testemunhar sobre isso? A respeito de alguma coisa que já começou a acontecer na sua vida? Se sim, pausa o vídeo, comenta aqui embaixo e depois continua assistindo. Este será um ano de definição, um ano de selamento. Palavras antigas liberadas pelo eterno Deus sobre a sua vida se cumprirão neste ano. Projetos adormecidos voltarão a acordar. Antigos planos do reino voltarão para a fase de execução que estavam adormecidos na sua vida. Agora, eu gostaria que você tomasse cuidado, porque este também será um ano de boca. Deixa eu explicar melhor. Com a boca, nós pronunciamos palavras. No hebraico, davar significa palavra, mas também significa coisas. Ou seja, toda palavra que você fala cria coisas, palavras criam realidades. E como este será um ano de selamento, nós precisamos tomar todo o cuidado com aquilo que nós declaramos, porque se você declarar murmuração, por exemplo, murmuração será criada na sua realidade. Então preste atenção sobre o que você tem declarado. O que você declara murmurando será definido, será selado na sua vida. Este também será um ano talvez um pouco caótico no que se diz respeito à política. E não, eu não estou falando sobre o resultado das eleições. Eu estou falando da distração, que talvez possa ser um inimigo invisível neste momento. Independente de quem vencer as eleições, nós sabemos que o Eterno prospera José no Egito, ele prospera Daniel na Babilônia, e mesmo que Lázaro esteja morto, ele faz com que Lázaro prospere para fora do túmulo. Ou seja, nós não dependemos da política, nós dependemos única e exclusivamente do Eterno. Ou melhor, eu espero que você tenha colocado a sua dependência nele. Mas é importante eu deixar isso claro, que com isso eu não estou dizendo para você negligenciar o seu papel enquanto um cidadão. Faça o que precisa ser feito. Vote, pesquise, escolha um candidato que mais se aproxima da Bíblia, mas não se distraia. Eu vou falar bastante esta palavra até o final desse vídeo. Esse será um ano, como vocês sabem, de Copa do Mundo. E eu sei que o Brasil tem essa fama muitas vezes de ser conhecido como o país do futebol, embora
Eu penso que o Brasil está um pouco ruim das pernas no que se diz respeito ao futebol. O Brasil não ganhou quase nada nos últimos anos, né? Então é normal que quando tem os jogos, uma boa parte do Brasil para tudo o que está fazendo para assistir, para torcer, ativa o modo patriotismo e deseja que o Brasil traga o pentacampeonato para casa, o Hexa, não sei o que é. Mas eu vou te falar, eu não entendo nada de futebol, eu não me interessa o futebol, mas é normal ser contagiado com esse espírito de patriotismo, né, de torcer. E, sinceramente, se você não tiver exagero, se você não tiver idolatria por isso, tá tudo bem. Você pode torcer, desejar que o Brasil ganhe. Se você gosta, torça, legal, apoie, mas não se distraia. Porque este não é o mais importante deste ano. Então, não se distraia. Enquanto nós teremos um ano cercado de muitas distrações, o nosso foco ele pode correr de um lado para o outro. E com isso, economicamente, inclusive, pode ser que nós enfrentemos alguns tempos desafiadores. Pesquise sobre isso. É por isso que você precisa agir com sabedoria nesse próximo ano. Você precisa se preparar no natural, sem ficar desesperado, mas buscando direcionamento e sabedoria vertical. Agora, paradoxalmente, enquanto o mundo pode estar enfrentando um caos, para os filhos do Eterno que estão alinhados com ele, este será um ano de um possível derramamento de porção dobrada. Mas se você não tem discernimento sobre como utilizar essa porção dobrada que será derramada sobrenaturalmente para os filhos, certamente você perde tudo. O que você deve fazer nesse ano, então? Deve evitar gastos desnecessários. Você deve fazer uma boa reserva, porque eu sinto que 2026 é o ano para isso. Você deve fazer bons investimentos. Se você tem finanças, faça bons investimentos. Se você não tem finanças, trabalhe para fazer. Não fica tentando usar somente o teu suor. Presta atenção nisso. Não tenta colocar as tuas próprias forças. Peça discernimento para o Eterno para que ele possa direcionar você a respeito daquilo que você deve fazer, quais problemas você deve resolver. Até porque este ano será um ano que você precisa diversificar as tuas habilidades. Você precisa ser uma pessoa neste ano multitalentosa. Precisa estar apto a mudar caso necessário. Esse vai ser um ano que nos diz respeito à responsabilidade humana no trabalho. Representa os 6 dias da semana em que o homem tinha liberação e era comissionado a trabalhar. Então, nesse ano, baixa a cabeça de forma humilde e trabalha. Ah, mas Natanael, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. Sabe, te vira. Você precisa aprender a ser multifuncional. Estude, se dedique, morra para as suas próprias vontades. E por último, e não por isso que é menos importante, este será um ano de você arrumar as coisas bagunçadas na tua casa. É um tempo de você reconstruir o altar que está destruído no teu lar. Você aprendeu como frequentar o cronograma da sua igreja, mas você não aprendeu a como frequentar os pés de Yeshua. Você aprendeu a cantar sobre Yeshua, mas ainda não aprendeu a cantar para Yeshua. Você aprendeu a falar sobre Yeshua, mas ainda não aprendeu a falar com Yeshua. Você aprendeu a ler sobre Yeshua, mas não aprendeu a ler com Yeshua. Este é o ano do basta. Chega de distrações, chega de desculpas, baixa a tua cabeça e faça. E eu finalizo este vídeo com um último versículo, apenas para confirmar isso que eu estou falando, que diz: aproximando-se o tempo em que seria elevado ao céu, Yeshua partiu resolutamente em direção a Jerusalém. Isso está em Lucas capítulo 9. A palavra resolutamente, ela tem um sentido de determinado, fixo, firme. É como alguém que está focado em executar a sua missão. Foi por isso que eu olhei para 2026 e aí eu lembrei disso. Sabendo que eu estou com 33 anos, para mim chegou a hora do basta. Chegou a hora do ano da minha crucificação. Eu estou fixo, focado, determinado, olhando para o meu alvo para executar a minha missão. E antes que você saia desse vídeo, eu quero lhe perguntar: como será o seu ano de 2026?